Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre os propósitos de Deus. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like, isso é importante para a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos estar orando juntos pelos nossos irmãos. E nós vamos refletir um pouco sobre a história de Moisés, que eu acredito que é uma das histórias que mais me mexe comigo quando a gente pensa em propósitos de Deus. Inclusive, um alerta aos irmãos, já dando um dos motivos que me levava ao ateísmo era justamente conhecer a história de Moisés, como eu conhecia muito através dos desenhos infantis que estavam na televisão, que eu sempre assisti muitos desenhos bíblicos quando eu era pequeno, e a história de Moisés ela sempre me deixava intrigado quando eu cresci, porque eu vi um homem que cresceu na corte do Egito, que fugiu, e depois no deserto Deus o chamou para fazer uma obra, e eu vi esse homem, onde eu não via nada de cristão nele, nada de Cristo nele, não via nada, via apenas um homem que viveu uma vida muito boa, cometeu um erro ali, fugiu e depois Deus vai chamar para libertar o seu povo. E era isso que eu via nos desenhos animados e era isso que me deixava muito pé da vida, porque Deus chamava alguém assim, porque Deus chegava a falar com alguém assim e não falava comigo. E era um dos motivos que me levava ao ateísmo. Então vamos ver alguns textos e vamos refletir um pouquinho na vida de Moisés. Êxodo, capítulo 2. Tá chovendo um pouco, espero que não esteja atrapalhando o áudio. Êxodo, capítulo 2. Verso 2 ao verso 5, depois a gente vai ao verso 10. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos. Eu vou ter que parar aqui porque está molhando muito a Bíblia. Vou para outro canto e eu continuo. Vamos lá, continuando. Verso 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha do faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e o enviou à sua criada para tomá-lo. Ou seja, deixa eu ver, só o 6, né? Abrindo, viu o menino. Ele chorava e ela teve compaixão. E depois, compaixão dele, e disse: Este é o menino dos hebreus. Ou seja, o faraó tinha mandado aquela lei para matar todos os meninos que nascessem. E a mãe, Joquebede, escondeu Moisés por 3 meses. Depois de 3 meses ela viu que não conseguia mais escondê-lo, colocou ele num rio, dentro do cesto, e a filha do faraó o encontrou. E o que eu entendia, né, vendo os desenhos, que naquele momento a filha já tinha adotado ele, né, mas levou para criar no palácio. E aí eu entendi essa história, um menino que foi criado no palácio, conhecendo toda uma cultura, por algum motivo que eu não sei o que, ele matou um egípcio, né, para defender alguém que era do seu povo. Ele provavelmente conhecia as origens dele e fugiu porque o faraó entendia isso como um desrespeito, como uma tentativa de matar o próprio faraó, uma rebelião. Então Moisés nisso fugiu, ficou um tempo no deserto. O faraó daquele tempo morreu e ele voltou para lá para libertar o povo quando Deus apareceu a ele. Mas não foi bem assim, né? Vamos lá, o verso 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do faraó, ou seja, a Joquebede, que tinha criado o próprio Moisés, que o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas
o tirei. Ou seja, ele ficou todo esse tempo ali, sendo criado por Joquebede, numa casa hebreia, até os 13 anos, se eu não estou enganado. Ele teve uma infância ali na casa hebreia. Ele teve uma infância conhecendo o Deus verdadeiro. Isso eu não conhecia nos desenhos, isso não era contado nos desenhos. E então ele foi para o palácio e viveu ali por até os seus 40 anos, quando aconteceu dele matar o egípcio e fugir. Então, Moisés ele teve a princípio uma educação, uma base, um conhecimento do Deus verdadeiro. E após isso, sim, aconteceu o que aconteceu. Muitas vezes a gente não entende os propósitos de Deus porque a gente enxerga superficialmente as coisas. A gente não consegue ver a fundo o que está acontecendo. Era um caso meu quando era mais jovem, né? Uns 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, em que não conhecia e não entendia a história de Moisés e achava que simplesmente Deus falou ali com ele sem motivo nenhum para fazer a vontade dele. E não entendia o porquê da fuga e tantas coisas que aconteceram. E a gente vai se aprofundar no Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas, capítulo 22. O homem teria dispensado aquele longo período de labuta e obscuridade, julgando uma grande perda de tempo. Mas a sabedoria infinita chamou aquele que se tornaria o dirigente de seu povo a passar 40 anos no trabalho humilde de pastor. Deus chamou Moisés para aqueles 40 anos no deserto. Ele passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Deus chamou ele para ele começar a compreender a vontade de Deus, começar a compreender a Deus, para ele ter uma mudança de vida de fato. O texto segue. Moisés estivera a aprender muito que tinha que desaprender. Eu acho que essa é uma mensagem para mim e para você hoje. O quanto que eu e você aprendemos com o mundo, que temos de desaprender para servir a Deus fielmente. Moisés passou 40 anos no Egito e ele estudou as ciências do Egito, ele estudou os deuses do Egito. Ele conhecia os monumentos do Egito, entendia para que era cada coisa. Ele era muito... não é eficaz, ele era muito reconhecido dentro do Egito pelas suas técnicas de batalha, né? Ele tinha estudado para ser um grande guerreiro egípcio. Então, durante 40 anos ele construiu a sua vida e durante 40 anos no deserto, Deus desconstrói tudo isso da mente de Moisés. Deus faz ele desaprender as coisas do Egito e aprender agora as coisas de fato de Deus, a conhecer a Deus verdadeiramente através de uma vida humilde e de um trabalho humilde também. As influências que havia cercado no Egito, o amor à sua mãe adotiva, sua própria posição elevada como neto do rei, a dissipação de todos os lados, o requinte, a subtileza e o misticismo da religião falsa, o esplendor de um culto idólatra, a solene grandiosidade da arquitetura e escultura, tudo deixara profundas impressões em sua mente, em desenvolvimento e modelar até certo ponto seus hábitos e caráter. Durante 40 anos, os hábitos de Moisés, o caráter de Moisés foi moldado, baseado na cultura egípcia. E agora, no deserto, durante 40 anos, Deus vai desconstruindo isso dele. O homem, provavelmente, como a gente viu no texto anterior, teria dispensado esse período de 40 anos, dizendo que não seria necessário desaprender tudo, ele só poderia acrescentar as coisas de Deus. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos mostra que não é assim. Devemos, de fato, desaprender. E possivelmente eu e você, para desaprendermos as coisas, devemos nos afastar daquilo que aprendemos, das coisas próximas a isso. E o texto ainda continua. Em todos os que têm sido escolhidos para cumprir uma obra para Deus, vê-se o elemento humano. Todos que são escolhidos para fazer uma obra a Deus têm o elemento humano? Sim. Todavia, não foram homens de hábitos e caráter estereotipados, ou seja, eles não eram perfeitos, que estavam satisfeitos com permanecer naquela condição. Além deles não serem perfeitos, eles sabiam
que eles não estavam satisfeitos com aquilo. Ele olhava para si mesmo e falava: eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso me aproximar mais de Deus, eu preciso mudar isso na minha vida. Não estavam satisfeitos com permanecer naquela condição. Fervorosamente desejavam obter sabedoria de Deus e aprender a trabalhar para Ele. Eu e você devemos ter isso em nossas mentes, que para cumprir os propósitos de Deus na minha e na sua vida, temos que desaprender as coisas desse mundo, aprender as coisas do alto. Devemos fervorosamente buscar a mudança que eu tenho que fazer em minha vida, a minha vida, não a vida do meu irmão, não a vida do meu vizinho, não a vida de ninguém, a minha vida. Eu preciso olhar para mim e ver o que eu preciso desconstruir em mim, o que eu preciso mudar em mim, para me aproximar cada vez mais de Deus, ter uma mente mais clara e voltada a Deus a cada instante. A fim de receber o auxílio de Deus, o homem deve compenetrar-se na sua fraqueza e deficiência, deve aplicar o seu próprio espírito na grande mudança a ser operada em si, deve despertar para a oração e esforço fervoroso e perseverante. É com perseverança, é com luta, é com insistência que eu e você vamos conseguir mudar os nossos defeitos, as nossas falhas e aquilo que nos prende a esse mundo. Maus hábitos e costumes devem ser repelidos e apenas pelo esforço decidido no sentido de corrigir tais erros e conformar-nos aos princípios retos, que a vitória pode ser ganha. Esforço decidido, esforço constante. Não é acariciando pecados, não é fazendo brincadeiras com isso. Eu vou fazer um vídeo, provavelmente o próximo vídeo, ou da próxima sexta-feira, ou na próxima, sobre uma postagem que eu vi naquele, eu não lembro qual que era o Instagram, é um de memes adventistas, a coisa mais horrível, horripilante que tem, brincando com as coisas que Deus pede, que Deus fala, brincando com Deus. Esse povo que se diz povo de Deus, fazendo piadinhas, fazendo graças com o nome de Deus, com a mensagem de Deus, uma das mensagens mais importantes que nós temos para os dias de hoje. Esse povo não se encaixa na descrição de Moisés daquilo que eu e você devemos ser hoje. Como eu já falei nos vídeos próximos, anteriores, quando nós olharmos para o deserto, nós devemos olhar para... Nós olhamos para essa história do deserto, né, da peregrinação, do êxodo, do povo sendo liberto do Egito, indo para a terra, para Canaã terrestre. Devemos olhar para nós mesmos, sendo libertos do pecado, nesse deserto de desgraça ao qual vivemos, mas peregrinando para Canaã celestial. Lições que nós devemos aprender no deserto, lições para nós hoje. Muitos jamais atingem a posição que poderiam ocupar, porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes deu poder para fazer por si mesmos. Deus não vai vir aqui com uma varinha mágica e mudar a sua vida, aquilo que você deve mudar, aquilo que eu devo mudar. Deus não vai mudar aquilo que eu falo, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, aquilo que eu penso, porque Ele quer assim. Ele de fato Ele quer que mude, mas está nas minhas mãos e nas suas mãos o poder de mudar a si mesmo. Com oração fervorosa, com esforço diligente, Deus dá a força e a capacidade para eu e você mudarmos. De fato, se ficarmos enraizados nesse mundo, não vamos ter força nenhuma para vencer as coisas que aqui estão. Mas quando nos conectamos a Deus, Ele nos dá a força que temos para vencer. E aí, quando nós não temos mais como fazer, quando chegarmos à beira do precipício, onde não há mais para onde andar, onde deve ser dado o passo de fé, aí Deus faz a ponte invisível para atravessarmos. Aquilo que cabe a mim e a você fazermos, Deus não vai fazer. Aquilo que cabe a Ele fazer, aquilo que é impossível para mim e você fazer, Ele vai fazer. Deus
faz por eles aquilo que todos, eu repeti aqui, todos os que se habilitam a ser úteis devem ser adestrados pela mais severa disciplina mental e moral. Mental e moral, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, o meu caráter moldado cada dia à vontade de Deus. E Deus os ajudará a unir o poder divino ao esforço humano. Ou seja, não é só o esforço humano também, né? Não é eu vou mudar por mim mesmo porque eu posso. É o esforço humano, a vontade humana, a decisão humana de fazer e viver uma vida diferente aliado ao poder divino. Aonde o poder humano não pode ir, aí o poder divino atua. Mas o esforço humano deve ser 100%. Não vai haver mudança, não vai haver uma melhora, uma diferença, se eu não viver de fato o 100% de esforço que eu tenho que fazer para mudar a minha vida. A humildade e a reverência devem caracterizar o comportamento de todos os que vão à presença de Deus. Em nome de Jesus, podemos ir perante Ele com confiança. Não devemos, porém, aproximarmos-nos dele com ousadia presunçosa, como se estivesse no mesmo nível de nós outros. Há os que se dirigem ao grande, todo-poderoso e santo Deus que habita na luz inacessível, como se dirigisse a um igual ou mesmo inferior. Como que eu e você estamos falando com Deus? Para que os propósitos de Deus se apliquem em minha vida, eu devo reconhecer Deus como Deus. Deus está ao infinito, muito acima. Eu estou aqui na ralé, no chão, o pó, o lixo que eu sou. E eu devo me aproximar de Deus como assim, com a diferença, sabendo que Deus é Deus, não como igual. Deus não é igual a mim, jamais. Deus não é inferior a mim. Onde que o ser humano se coloca acima de Deus? Os únicos, né, que se colocaram acima de Deus, os primeiros, né, que se colocaram acima de Deus, são os demônios, os anjos caídos. E assim eles fazem, né, para que o ser humano se coloque da mesma forma, fadado à ruína e à destruição, esses que se comportam dessa forma. Aos que se comportam em sua casa, olha esse trecho importante, aos que se comportam em sua casa conforme não imaginariam fazer na sala de audiência de um governador terrestre. Você numa sala de audiência, na frente de um juiz, na frente de uma autoridade, um presidente, um governador, um comportamento totalmente diferente, respeitoso, mas com Deus ou na minha casa, de qualquer jeito, desleixado. E aqui tem uma lição que eu aprendi com esse verso. Eu estou fazendo um ano bíblico, estudo da palavra, juntamente com o Espírito de Profecia, todos os dias de manhã, inclusive esses textos do Espírito de Profecia, eu tirei de lá, desse ano bíblico que eu estou fazendo. E o que eu entendi nisso? A princípio, quando eu comecei a fazer o ano bíblico, está muito calor onde eu moro, e eu fazia a leitura da estudo sem camisa. E quando eu vi esse texto assim, eu, misericórdia, olha como é que eu estou me comportando quando estou buscando ouvir a voz de Deus. Aqui sem camisa, estou em casa de madrugada, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, às vezes 6 horas. Estou aqui buscando conversar com Deus, ouvir o que Ele tem a dizer a mim dessa maneira. Se eu estivesse em algum outro lugar, eu estaria de outra forma. Aí eu fui lá, já me vesti já para conseguir a leitura. E aí então eu tenho feito isso desde então, não ficar... É um entendimento que eu tive, mas você pode ter diferente. Mas a reverência, quando nós nos aproximamos de Deus, deve ser a mesma. A forma como eu busco moldar a minha mente, o meu caráter, o meu esforço de mudança para me aproximar de Deus cada vez mais deve ser diferente. Para a gente encerrar, 2 textos, Patriarcas e Profetas, capítulo 26, para a gente ver a diferença quando a gente se entrega a Deus e permite a Deus nos mudar, somos humildes a reconhecermos e a aceitarmos os desígnios de Deus para nós, e quando nós não fazemos. Patriarcas e Profetas, capítulo 26. Quando foram tão abundantemente supridos de alimento, lembraram-se com vergonha da sua incredulidade e murmuração, e prometendo para o futuro confiar no Senhor. Aqui está falando quando o hebreu saiu do Egito, já estava peregrinando no deserto. Então foram acabando os recursos, eles ficaram
iam ficar sem comida e começaram a murmurar, começaram a reclamar. E Deus falou: vou dar a provisão para vocês, vou fazer chover o pão do céu. Então aí, quando eles lembraram que eles reclamaram e Deus fez chover o pão do céu, eles falando aqui, lembrando com vergonha da sua incredulidade, falando que no futuro iriam confiar em Deus. Mas logo se esqueceram da promessa e fracassaram na primeira prova de fé. Na primeira vez que vem uma prova depois daquele acontecido, eles tropeçam novamente. Isso a gente só está pegando aqui um exemplo, porque se a gente pegar, eles viram todas as pragas no Egito, viram o mar se abrir, viram antes aqui disso acontecer, as águas amargas se tornarem doces, eles irem para outra região onde tinha as fontes das águas ali, eu esqueci o nome das regiões, enfim, mas eles estavam peregrinando no deserto e Deus ia provendo. Eles reclamaram que não tinha água, Deus transformou as águas amargas em águas potáveis para eles beberem. Eles reclamaram da comida, Deus proveu a comida, e agora aqui, numa prova seguinte, novamente, eles fracassam de novo. Mas logo esqueceram da promessa e fracassaram na primeira prova de fé. A coluna de nuvem que os guiava parecia velar um terrível mistério. E Moisés, quem era ele? Perguntavam. E qual poderia ser o seu objetivo para tirar-nos do Egito? A suspeita e desconfiança lhes encheram o coração e ousadamente o acusaram de tensionar matá-los, a eles e seus filhos, pelas privações e dificuldades, a fim de que pudessem enriquecer com seus bens. No tumulto da raiva e indignação estavam prestes a apedrejá-lo. Eles, mesmo vendo todos os milagres que Deus fazia, mais uma prova se apresenta a eles. Mais uma vez eles desconfiam, mais uma vez eles tentam colocar desculpas e só reclamações. Estavam a ponto de apedrejar Moisés, achando que ele queria roubar os bens dele, levou para o deserto para matar todo mundo e ficar com as riquezas deles. Esse é o povo de Deus que foi libertado do Egito, que vira todas as pragas, vira o mar se abrir, vira o pão do céu, vira a água saindo da rocha, vira as águas amargas se transformando em doce. A água da rocha é o que acontece posteriormente a isso. Eles veem todos os milagres, estando ali a tropeçar de novo, e de novo, e de novo, sem um esforço decidido à mudança. Moisés passou 40 anos no deserto para se aplicar à mudança. Esse povo estava no deserto ali peregrinando, também passando por essas dificuldades para moldar o caráter. Mas quando passava pela dificuldade, já começavam as reclamações, porque eles não queriam as dificuldades, eles só queriam as bênçãos de Deus. E quantos de nós hoje não queremos apenas as bênçãos de Deus? E o propósito de Deus na minha vida, eu deixo isso de lado. Eu quero só o bem bom. Eu quero a salvação, quero o paraíso, mas a transformação de caráter que deve acontecer quando eu de fato digo que aceito a Jesus e aceito mesmo, isso daí não precisa. É só da boca para fora. Esse era o povo de Deus que caiu do Egito. E a gente vê agora em seguida o mesmo Moisés, que estava operando todos os sinais e prodígios, que foi na frente de Faraó, que fez todas aquelas pragas, que estava à frente quando abriu o mar, que posteriormente fez a água sair da rocha, que transformou as águas amargas em sangue, que trouxe a mensagem do pão do céu para esses homens. O texto diz: o Senhor havia honrado a Moisés grandemente, operava prodígios pela sua mão, mas o fato de que fora escolhido para instruir a outros não o levou a concluir que ele próprio não necessitava de instrução. A humildade, apesar de estar fazendo tudo isso para Deus, eu ainda preciso melhorar cada vez mais, eu preciso aprender. O escolhido dirigente de Israel ouviu alegremente as sugestões do piedoso sacerdote de Midian, Jetro, o seu sogro. Ele ouviu os conselhos de Jetro quando ele estava ali tentando organizar o povo, as audiências, e ele dividiu representantes para que não sobrecarregar ele próprio de trabalho, e adotou-lhe o plano com uma sábia disposição. Não é porque
eu estou fazendo vídeos aqui, ou porque alguém é pastor, ou porque alguém é obreiro, missionário, ou qualquer coisa do tipo, que essa pessoa é infalível e que ela não tem nada a aprender. Sempre temos que evoluir e continuar evoluindo, buscando de glória em glória, a cada dia nos aproximarmos cada vez mais de Deus e assim cumprir o propósito de Deus na minha e na sua vida. O que Deus mais quer para mim e para a sua vida é a salvação. Ele quer me salvar, Ele quer te salvar. E quando eu aceito a salvação, quando eu aceito a Cristo, eu me esforço diligentemente, oro fervorosamente todos os dias, me esforço para mudar a minha mente e a minha moral, o meu caráter, para me moldar à vontade de Deus. E quando eu faço isso, Deus vai trabalhar com o seu poder divino para me mudar a cada dia mais. Bom, espero ter ajudado os irmãos um pouquinho com essa reflexão, ficou um pouco longa. Que eu e você possamos nos entregarmos completamente nas mãos de Deus, nos esforçarmos para isso de fato, não brincarmos com isso, e que possamos sim olhar para Moisés e ver como um exemplo, onde ele passou 40 anos desaprendendo tudo aquilo que ele aprendeu na vida dele, que possamos eu e você desaprendermos as coisas desse mundo e aprendermos as coisas do alto. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer na Bíblia, deixa nos comentários. Lembrando que quando chegarmos a 10 mil inscritos, vou estar dando uma Bíblia de Estudos Thompson para um dos nossos irmãos. Não se esqueça também dos pedidos de oração abaixo, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem a fechar os olhos e falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, inclusive, a nos empenharmos no nosso esforço, que possamos, Senhor, de fato nos entregarmos a Ti, nos esforçarmos verdadeiramente, buscando a mudança que temos que ser nesse mundo, mostrar ao mundo a nossa vontade de fazer e realizar Tuas obras, de que Cristo vive em nós, que o nosso eu, nossas vontades morram, que possamos desaprender as coisas desse mundo e o Senhor, com o Teu poder divino, faça aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos, Senhor. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.